Então, 7 horas, eu gosto de ser pontual, vamos começar o nosso webinar. Em primeiro lugar, obrigado a todos os que estão, obrigado por se terem rapidamente adaptado também aqui à plataforma. Gosto também de ver as vossas caras por aí, ligar uma cara ao nome às vezes também é agradável. Normalmente vocês veem a minha cara, eu não vos vejo a vocês e assim já faço uma ligação à pessoa quando estiver a falar, porque uma fotografia no campus não é bem a mesma coisa que estar-vos aqui a ver em tempo real, não é? Então hoje vamos falar um bocadinho do capítulo 1 do MTA, da certificação MTA, que é a certificação da Microsoft em Windows Server. Em primeiro lugar, é importante referir que esta certificação vos dá um grau júnior, ou seja, um grau de administrador júnior de rede. O que é isto, administrador júnior? Administrador júnior é um administrador de redes de pequeno e médio porte. Pequeno e médio porte significa empresas até mais ou menos o tamanho da MasterD. Portanto, aquilo que vocês veem no vosso centro em Lisboa e no Porto são pequeno e médio porte. São redes que vão até 100, no máximo 200 computadores, o médio porte, e é isso que esta certificação vos dá a capacidade de saber gerir servidores até esse porte. A primeira coisa do capítulo 1 são as noções básicas de instalação dos dispositivos e drivers. Então é assim, como qualquer Windows, porque é disso que estamos a falar, para instalar dispositivos e drivers nós usamos uma ferramenta que se chama gestor de dispositivos. Essa ferramenta, basta aqui no procurar escrever gestor e ele aparece logo e aparece-nos com este aspecto gráfico que aqui está. Neste caso, temos todos os drivers devidamente instalados. Não há nada com avisos amarelos nem avisos vermelhos, ou seja, tudo está bem configurado, tudo está a trabalhar. Podemos ter acesso aqui às placas de rede que estão instaladas, às placas gráficas, todas elas, neste caso, tirando a placa de rede verdadeira do meu computador que está a interagir com aqui a máquina virtual, todas elas são coisas virtuais que o VMware criou, porque eu estou a trabalhar numa máquina virtual. E então, aquilo que eu consigo fazer é verificar se tudo está bem instalado aqui. Como é que aconteceria se alguma coisa não estivesse instalada? Normalmente apareceria aqui um símbolo, ainda não tinha usado aqui browser nesta máquina virtual, normalmente aparecia o símbolo de exclamação vamos aqui mudar isto para o Google porque o Bing é muito mau. Como veem, em termos de segurança, o servidor está-me sempre a despoltar porque eu ainda não configurei nada que me permita desativar esses avisos. Então, exclamação Windows. É um símbolo amarelo, um triângulo com um ponto de exclamação. É este símbolo que aqui está e que normalmente apareceria aqui à frente do driver que estivesse com problemas. Se o driver não estivesse sequer instalado, apareceria o símbolo do sentido proibido, o sinal de proibido, o vermelhinho, não é? Aquele vermelho e branco. Portanto, esse seria a maneira rápida de identificar que alguma coisa não estaria aqui instalada. Para descobrir se há alterações aos drivers, basta clicar com o botão da direita e fazer aqui verificar se há alterações de hardware. Ao clicar, se houver alguma coisa que não esteja instalada, mas que esteja oculta, ele vai permitir fazer o processo de instalação do driver
e correr essa instalação. Então, vamos aqui ativar também a minha câmera, também para vocês me verem. E neste caso, se eu quiser também ver as propriedades do hardware, eu clico novamente no botão da direita e ele vai-me mostrar. Neste caso, como são todas virtuais, não há muito a mostrar em termos de propriedades. Aqui, como já tenho a minha placa de rede do computador, ele vai-me dar as definições todas, as propriedades todas da minha placa de rede e diz-me que está a funcionar corretamente. Se houvesse algum problema, era aqui que apareceria algum aviso a dizer que o driver teria de ser atualizado, por aí fora. Neste caso está tudo ok. Então, eu acabei de instalar o meu servidor e quero saber se as coisas estão a funcionar. Venho aqui e escrevo gestor de dispositivos, entro e vejo. Se não houverem avisos amarelos nem vermelhos, os drivers estão todos configurados, estão todos instalados e o mais que posso fazer é verificar se há alterações de hardware. Portanto, se houver alterações de hardware, ele detecta e diz-me para fazer o processo de instalação. Neste caso, não há instalações de hardware. Há métodos de fazer instalação de dispositivos em Windows. Normalmente temos o plug and play. O que é o plug and play? O plug and play é quando eu ligo um dispositivo ao meu computador e ele é detectado. É isto que aqui está. Eu desliguei, eu tenho aqui um disco externo ligado ao meu computador que estava a funcionar como disco externo dentro da máquina virtual. Eu desliguei-o e ele deu-me logo sinal que foi desligado. Mas se eu ligar novamente, ele diz-me também que eu estou a ligar um dispositivo. Isso chama-se plug and play, ou seja, é ligar e pô-lo a trabalhar. Neste caso, o meu disco rígido ou está ligado ao host, que é a minha máquina verdadeira na qual a máquina virtual está a trabalhar, ou então pode ser ligado diretamente à máquina virtual e eu farei OK. E ao fazer o OK, esse disco rígido que está ligado à minha máquina verdadeira passa a funcionar como um disco externo no meu servidor. Está ali o disco Toshiba externo, como vêem, já está aqui a funcionar como se fosse um disco exterior da minha máquina virtual. Este disco, eu vou-vos mostrar, este disco é um disco físico. É um disco físico, não é um disco virtual da máquina virtual. Ou seja, eu posso trabalhar com dispositivos físicos dentro da minha máquina virtual sem qualquer problema. Isto graças à funcionalidade que se chama Plug and Play. Como é que funciona isto? O Windows detecta um novo dispositivo, o Plug and Play consulta o dispositivo e os identificadores desse dispositivo e faz uma verificação por fluxograma, digamos assim. Vai-lhe dar a hipótese do sim ou do não. Então, ele vai ver o dispositivo é compatível com os drivers existentes no nosso sistema operativo. Se sim, ele instala logo o dispositivo automaticamente e ele fica logo a trabalhar. Se não, ele vai pesquisar pacotes de drivers nas configurações locais e se não houver pacotes de drivers nas configurações locais, o que ele vai fazer é, ele vai confirmar se o utilizador possui ou não as permissões para poder instalar o driver do dispositivo. No meu caso, eu estou a funcionar como administrador do meu servidor, logo eu vou ter permissão para instalar aquilo que eu quiser. Se for caso de o driver não estar instalado, ele vai me pedir para instalar e depois então é que vai pôr o dispositivo a funcionar e a arrancar. Então podemos configurar permissões de utilizadores, portanto aqui ainda hoje ainda não é o dia em que vos vou falar desta funcionalidade das contas do utilizador, mas nós nas contas do utilizador podemos alterar as permissões aqui no perfil avançado
para permitir até instalar ou não instalar dispositivos, está bem? Portanto, se eu posso ter uma pessoa que trabalha na minha empresa, num posto de trabalho, e posso dizer que ele nem sequer está autorizado a usar uma pen no computador dele. Portanto, eu consigo restringir isso a nível do utilizador, mas apenas depois de instalar uma coisa que se chama o Active Directory, que eu nesta máquina virtual ainda não instalei, porque é uma das aulas que vamos fazer mais à frente, é um dos webinars que vamos fazer mais à frente. Instalando o Active Directory, eu consigo gerir todas essas políticas e todas essas permissões que vão, então, permitir-me fazer esse tipo de gestão e esse tipo de hierarquia. A palavra era hierarquia para podermos então trabalhar. Não sei se têm alguma dúvida, eu vou ativar um bocadinho o vosso som. Até agora está tudo ok para mim. Está tudo ok? Até agora por mim? Sim, senhor. Então, Sim, aqui também tudo Até ok. agora, tudo compreendido, até agora. sim, senhor. Então vamos prosseguir. Ok. Obrigado. Vamos prosseguir e vamos continuar. Está aqui a entrar mais um colega novo. E vamos continuar então a falar do próximo. Olá, boa tarde. E vamos continuar a falar aqui do processo seguinte ao plug and play. Então, configurar as permissões para que não administradores instalem drivers. Isto só pode ser feito, como eu estava a dizer, depois de instalar o Active Directory. Porque apenas depois de instalar o Active Directory, que há de estar aqui presente, depois nas ferramentas administrativas, eu tenho aqui, há de aparecer aqui uma nova funcionalidade, que são utilizadores e grupos, que ainda não está aqui, porque ainda não instalei o Active Directory, que é o que me permite gerir as funcionalidades avançadas do meu servidor. Então, aquilo que eu depois terei que fazer é determinar a classe de instalação do dispositivo e configurar a minha diretiva, ou seja, a diretiva é uma ordem que permite a um determinado utilizador da rede fazer determinada instalação ou não. Portanto, isso é configurar uma diretiva. A associação... Isso, peço desculpa, isso Diga. são opções que estão no Windows Server, correto? Exatamente, exatamente. São opções que só depois de instalarmos o Active Directory, que é a gestão avançada do servidor, é que conseguimos fazer essas coisas, está bem? Por enquanto, nesta máquina virtual que eu aqui tenho, ainda não instalei o Active Directory, por isso não consigo ainda fazer essa demonstração que hei de fazer num webinar mais à frente. Então, tudo isto vai ficar guardado num fecheiro .inf, um fecheiro de informações que vai ter todas essas informações de permissões para que o administrador possa também saber quem são os utilizadores com grau de permissões elevado. Depois podemos também fazer testes aos drivers. Para fazer testes aos drivers, o que é que teremos que fazer? Abrimos uma linha de comandos, cmd, mas como administrador, porque se não for como administrador, não vai funcionar. E para funcionar, para avaliar o nosso driver, nós temos que escrever um comando que é o pnp, plug and play, util.exe. E depois, a seguir disto, o que é que eu teria que escrever aqui? O caminho para onde o fecheiro está, portanto, o caminho das pastas, e depois, no final desse caminho, teria que pôr o nome do ficheiro, ou seja, do meu driver, ponto, normalmente, inf, porque são os ficheiros drivers, normalmente são ponto .inf. Então aqui, imaginemos que eu estava, que não vai estar neste caminho, mas é um caminho fictício, estava em C2 pontos... Fernando. Boa tarde, está-me a ouvir? Estou a ouvir. Era só para verificar, que é a primeira vez que estou aqui a ligar. Sim, senhor. Era só para verificar se estava a funcionar bem. Estamos a ouvir bem, sim, senhor.
Tá. Muito obrigado. Com licença. Nada. Vamos então pensar que este seria o caminho de onde estaria instalado o driver. Por exemplo, C, ele agora não está a escrever, drivers, e depois o driver seria driver.inf. Então, ao fazer o pnputil.exe e o caminho para o driver, ele vai verificar o driver se está em condições, se está a trabalhar bem, está bem? Portanto, isto é o caminho genérico, depois têm que saber só o nome do driver para fazer o teste. Sabendo o nome do driver, fazem os testes àquilo que quiserem. Então, para fazer outra opção de configuração também rápida é o Windows Update. O Windows Update permite-me também ter uma base de dados instalada e disponível com drivers atualizados. Aliás, do Windows 7 em diante, do Windows 2008 Server em diante, a base de drivers tende a ser muito completa em termos do Windows. Portanto, a partir daí, as coisas melhoraram bastante. Eu ainda não fiz as atualizações a este servidor, porque é uma máquina virtual e eu não quero que me ocupe demasiado espaço, mas se fizesse aqui instalar agora nas atualizações, ele iria carregar também mais drivers atualizados. Neste momento eu não vou fazer isso, porque senão o tempo do webinar não chegará sequer para fazermos esse download, quanto mais a instalação, mas ficam a saber que basta vir aqui, a Windows Update, e depois instalar agora e ele instalará essa base de dados. Também podem ter aqui noção do histórico das atualizações e podem desinstalar atualizações. Ou seja, imaginem, o driver booster no Windows Server não é boa ideia, Rafael. Normalmente dá problemas. Ele, inclusive, as ferramentas defensivas do Windows Server vão interpretar o driver booster como sendo um vírus. Sim, no 7 tudo bem, no 10 também, tranquilo. Também já usei e é uma ferramenta muito útil. Então, aqui, se eu quiser desinstalar, vamos supor que eu descubro que há uma atualização que me deu um problema no meu computador. A partir daquele dia que eu fiz aquela atualização, imaginemos, ontem à noite, o meu computador fez uma atualização. Eu não sei o que é que foi, que atualização foi, mas sei que foi ontem à noite, às 10h30. Porquê? Porque eu estava aqui no computador, ele começou a fazer, não tem problema, Beverton. Imaginemos, eu estava aqui no computador e ele começou a fazer uma atualização às 10h30 e eu vou-me deitar, porque não vou estar aqui 1 hora ou 2 à espera que ele faça a atualização. Então eu sei que ele fez essa atualização às 10h30. E o que é que eu quero? Notei que hoje de manhã o computador me começou a dar problemas. Então eu quero desinstalar essa atualização. Eu vou aqui, seleciono e ao selecionar posso desinstalar a atualização que eu quiser desta listagem. Portanto, não tem nada de extraordinário, permite-me fazer isso e permite-me acabar com alguns problemas. Então, Windows Update. O que é que vos poderei mostrar mais aqui no início, na parte mais básica do Windows Server? Aquilo que são bastante importantes e que são os serviços. Os serviços que estão presentes em todos os sistemas operativos Windows, mas que no Windows Server assumem um papel ainda mais importante. Portanto, nós temos aqui, por exemplo, o servidor DHCP, estão a ver? Eu tenho aqui, no meu gestor de servidor, tenho aqui o meu DHCP, que já configurei noutros webinars e que está aqui já configurado. O meu DHCP aqui tem de estar em execução automática. Se não estiver em execução automática, não vai funcionar. Portanto, a partir daí, estamos sempre nessa base.
temos que ter alguma atenção em termos de configurações nesse aspecto nos serviços. Se eu fizer também, se eu for ao meu gestor de tarefas, perdão, estou a escrever mal, gestor de tarefas, que é, posso chegar lá também fazendo Ctrl Alt Delete. Eu tenho aqui também os processos que estão a correr, o desempenho do meu computador, os utilizadores, os detalhes e os serviços. Portanto, se eu quiser mandar um serviço abaixo por algum motivo, por exemplo, aqui o spooler da minha impressora, imaginemos que a impressora bloqueou. Eu posso vir aqui e reiniciar o serviço spooler. E a partir daí, à partida, limpa a memória da minha impressora e reinicia todos os processos que eu tiver com ela pendente. Então, não sei se têm alguma dúvida até agora. Fernando, há uma situação aí, por exemplo, nas impressoras, Sim. Basta só reiniciar e ele apaga tudo o que esteja lá anteriormente? O spooler, se desativar o spooler e reiniciar, ele apaga tudo o que tiver em memória. Desativa e reinicia, não é? Exatamente. Limpa a memória. Obrigado. Então, iniciando mesmo aqui o nosso Windows Server, o que é que nós temos que saber? Serviços, configurar os serviços inicialmente, ter a noção que há serviços que são fundamentais e têm que estar ativos. Se houver algum problema com os serviços, no meu gestor do servidor, quando eu abro o meu servidor, vai aparecer a vermelho. Eu tenho aqui um de propósito com problemas para me aparecer aqui a vermelho para vos mostrar. Neste caso, são 99 serviços que eu coloquei com problemas, desativei-os e bloqueei-os, fiz de propósito só para vocês terem a noção que quando acontece algum problema, aparece a vermelho, está bem? Significa, dá-nos o aviso que temos que fazer qualquer coisa. Normalmente basta clicar aqui com o botão do lado direito e fazer atualizar e ele consegue resolver. Neste caso, eu não sei se ele vai resolver porque eu ainda há bocado, desculpem a expressão que eu vou usar, eu enfaralhei-o de tal maneira que ele desatou aqui a bloquear de propósito, mas eu agora vou ter que desatar o nó com mais calma, portanto, porque dei aqui um nó tão grande que agora vou ter que desatar o nó com mais calma. O que é que eu vos queria mostrar hoje? Queria-vos mostrar o ambiente aqui de entrada do Windows, mostrar-vos que é no gestor de servidor que nós acedemos a todos os serviços básicos, podemos gerir e adicionar aqui funcionalidades e funções, podemos vir às propriedades do gestor também, atualizar ou não, temos a noção do que cá está instalado, DHCP, DNS, serviços de ficheiros, tudo isso, e depois temos que ter atenção aos serviços e também, perdão, ao Windows Update, onde nós podemos aqui configurar, e ao gestor de dispositivos. Ou seja, estas são as 4 ferramentas essenciais do arranque de qualquer servidor que nós temos que ter sempre configurados e temos que ter sempre atenção se estão num arranque e se estão todas saudáveis. É mesmo esse o termo, se a saúde delas está saudável. Hoje era o que eu tinha para vos mostrar neste webinar. É um webinar bastante simples, apenas explicativo. Também serviu para nós fazermos o teste à plataforma Zoom. Não sei, gostava de ter aqui algum feedback nestes 5 minutos que nos faltam, se gostam mais desta plataforma ou gostam mais do YouTube. Não sei se me podem dar esse feedback também. Eu penso que aqui está melhor. Gostam mais desta plataforma? Eu, por acaso, prefiro melhor este tipo de plataforma. É.
Sim, senhor. Caso também, Pelo menos não para tanto, né? Pelo menos não tem aquelas Sim, paradas. ela é Vamos direta, ver. ela funciona um bocadinho quase como uma VPN, porque não Uma usa o tráfego normal do protocolo HTTP. Ela funciona aqui já de uma forma mais liberta do tráfego da rede, por isso fica bem mais leve nesse aspecto. Nós estamos em privado mesmo. Enquanto no YouTube estamos a usar uma ligação pública, aqui estamos em privado. Mas é importante a vossa opinião, porquê? Porque este é o primeiro webinar que está a servir de teste precisamente para isto, e eu tenho inclusive o meu colega da multimédia aí como vosso colega de webinar também a assistir, porque ele depois é que vai dar esse feedback às chefias, e então é importante a vossa opinião para nós também podermos dizer às chefias qual é a vossa preferência e depois tentarmos fazer a melhor escolha possível. Eu gostei aqui, acho que é mais interativo aqui. Sim, senhora. Eu já agora vou aqui ativar o bate-papo, porque há colegas que estão a escrever no bate-papo. Ok. Sim, também achei bastante interessante. Achei por aqui é diferente. É mais Eu acho que interativo. há maior interação e acho que foi uma boa ideia. Sim, senhor. Então pronto. Sim, também concordo. Nesse caso, aquilo que eu vou agora, vou articular aqui com os meus colegas e com a minha chefia também, precisamente nesse sentido de nós se calhar podermos prosseguir nesta plataforma ou numa semelhante. Agradeço também a vossa ajuda e a vossa opinião. Não sei se tem alguma dúvida em relação àquilo que expliquei. Eu penso que hoje o webinar era muito simples, era uma coisa mais ilustrativa. Na quinta-feira vamos entrar numa parte já um bocadinho mais complexa do Windows Server. Peço para chegarem a horas, porquê? Porque eu vou começar a fazer configurações e depois perdem o fio à meada. Se perderem o início, já vai ser mais complicado pegarem nas configurações, está bem? Eu peço desculpa, mas é por mesmo por motivos de trabalho. Então, não tem problema nenhum. Mas quando tiver que... Eu vou tentar. O que vou fazer é, eu se calhar vou entrar um pouquinho mais tarde, para não começar mesmo às 7, se calhar começar aí por volta das 7h05, 7h10, precisamente já à espera que alguém possa chegar mais retardatário e para também não vos prejudicar, está bem? Sim, não, mas isto é o trabalho, eu também trabalho nesta área, trabalho na área de informática, isto requer muito, sai sempre tarde, mas vou tentar chegar mais cedo, tem que ser, quando é para estas situações. Sim, senhor. Tá, obrigado e boa tarde, está bem? Obrigado por tudo. O meu colega da multimédia diz que na próxima vez quer ver mais caras aí nas câmaras. Eu na próxima vez vou entrar com câmera, o meu computador é fixo, eu vou entrar no tablet na próxima ou no portátil. Sim, senhor. Podem entrar no telemóvel também, o Zoom também está no smartphone. Vou aproveitar e acho que vou entrar no tablet. Sim, senhor. Então, um abraço a todos, obrigado por terem assistido a mais um webinar. Eu depois coloco a gravação também disponível e até quinta-feira. Saúde. Muito obrigado.